Sejam bem-vindos ao BravaCast. Estamos aqui com o meu sócio Felipe Felber, nossos dois convidados, Rafael Krukoski e Henrique Canziani. Muito bem-vindo, muito obrigado por aceitar esse convite da Brava para vir aqui compartilhar um pouquinho da experiência de vocês sobre o assunto de planejamento sucessório, que o Rafael vai liderar, junto com a parte de M&A do Henrique Canziani. Vou passar a palavra para vocês se apresentarem, explicarem um pouquinho da carreira de vocês, o que vocês fizeram para chegar até aqui. Por favor. Obrigado, Matheus. Obrigado, Felipe. Prazer, Henrique, estar aqui contigo. Meu nome é Rafael Krukoski, sou advogado aí há mais de 20 anos, formado na PUC Paraná. Comecei em 2004 com um escritório focado em direito internacional. E lá a gente trabalhou muito com empresas estrangeiras, colocar empresas estrangeiras no Brasil, e a partir daí eu trabalhei muito com direito societário, e o direito societário é a base do direito do planejamento sucessório, né? Do direito envolvido no planejamento sucessório. E de uns anos para cá ficou muito na moda essa situação aí de falar em holding e planejamento sucessório e tudo mais, e a gente já começa falando que planejamento sucessório não é holding, né? O pessoal acaba se confundindo, né, Kruka? Traz muito essa história de é holding. Então não é isso, né? Não é só fazer uma holding que está protegido, né? Não, que tá tudo certo. você precisa fazer toda uma estruturação, dar fundamento para o negócio, gerar uma governança, enfim, são várias coisas ali que acontecem. Obrigado e vamos lá, vamos fazer esse bate-papo aí que o assunto vai surgir. Vamos lá, pessoal. Em primeiro lugar, eu quero agradecer esse convite de participar do podcast da Brava Investimentos. Show de bola. Eu tenho muito carinho pela empresa, pelas pessoas que estão aqui. Uma honra para nós. Eu sou conselheiro da empresa. Eu recebi esse convite alguns meses atrás, tá, do Serpa, e recebi com muita honra. E foi uma questão inicialmente de passar a minha experiência para vocês, mas eu confesso que tem sido um aprendizado dos dois lados, que eu também tenho aprendido muito com vocês, tá? Fico feliz. Contar um pouquinho sobre mim. Eu tenho 47 anos, eu sou casado com a Vanessa, eu sou catarinense, tá? Com 7 anos eu fui para Curitiba, fiquei 20 anos lá na cidade, faz 20 anos que eu retornei para a região. Eu tenho 25 anos de experiência no mercado financeiro, sempre como executivo financeiro, tá? Transitei em vários setores de economia real e mercado financeiro, e atualmente eu resolvi seguir uma carreira solo e montei uma consultoria financeira focada em fusões e aquisições, tá? E o papo hoje vai ser em cima disso também. Show de bola. Altano Boutique? Isso, acho que não podemos esquecer de mencionar, né? Altano M&A, isso aí. Altano M&A. Quando é que inaugura a Altano M&A aqui na nossa região, Henrique? Sabe que obra é uma coisa que não tem fim, né? Então, a gente está 3 meses ali montando o escritório, mas a ideia é mais 1 ou 2 semaninhas tá redondo. Show de bola. Aí, pessoal, quem precisar de um M&A aqui na região, nós temos Altano aí logo, iniciando 2025, hein? Isso aí. Boa. Existe sim uma complementação das duas áreas, né? Tanto a parte de planejamento sucessório, mas eu acredito que antes o M&A numa operação, então só para fazer uma adenda, na nossa região as empresas estão começando a chegar nesse patamar, né? Então o M&A aqui em Santa Catarina está acontecendo de uma forma acelerada, tem várias empresas sendo negociadas, tanto compra quanto venda delas. E qual que é a relação hoje que existe quando o empresário pensa em fazer uma venda da empresa e depois, com certeza, fazer a parte do planejamento sucessório? Essa é a regra? Primeiro vender, depois suceder? Ou já dá para ter uma sucessão antes dessa possível venda? Eu acredito que essa parte, esse planejamento sucessório, ele tem que ser feito não só para um evento de liquidez ali da empresa. Tá? Claro. Essa organização, quanto antes fizer, melhor para a empresa como um todo, para os sócios, tá? E, com certeza, na hora de uma venda da empresa, isso vai capturar valor ali para o alvo, né? Ela ajuda, né? Ela vai preparar a empresa para essa transição
E mesmo em empresas não familiares, vamos dizer assim, a transição muitas vezes é um processo doloroso, né, Henrique? A mudança de cultura, encontrar sinergias. Às vezes vem uma empresa de fora para comprar uma empresa brasileira, você vê assim um confronto muito grande de cultura, né? O brasileiro é diferente, né? O brasileiro senta na reunião, primeiro toma uma água, um café, conversa. Você vai fazer uma reunião com o alemão, amigo? O cara vai falar: oi, tudo bem? Qual que é o seu preço? E vamos aí, E onde é que eu assino? né? Não vamos direto às condições e tal, e não tem muita conversa. E O o japonês brasileiro também, não. né? É mais, né, relacionamento, a coisa vai acontecendo aos poucos. E na empresa familiar, mais ainda, porque a empresa familiar, na maioria absoluta das vezes, ela é tocada com uma caneta só, que nem a gente diz, né? Não tem muito essa história de conselho e tudo mais, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo e vamos lá, né? Então, a parte da estruturação do planejamento patrimonial e sucessório com foco numa venda, ela tem que levar isso em consideração. Se você vai vender uma empresa e daí ela é focada que se não tem aquela pessoa, essa empresa não funciona, essa empresa não vai valer muito. Claro. Porque ela tem que ser independente, né? Sim. Que ela tem que funcionar pelos seus próprios meios. E aí vem a questão: vamos investir em pessoas, né? Tanto nos sucessores, como na equipe de apoio, governança e tudo mais, para que essa empresa não se apoie só no fundador para ter o seu valor, né? Às vezes é provocado um M&A numa empresa por, de fato, não ter um sucessor. No caso, os filhos não querem assumir, os netos às vezes também não querem assumir, cada um segue o seu caminho. Quando vê o empresário montou toda a empresa, né, por muitos anos, e quando a gente vê, tá sozinho. Não quer passar a sucessão para um terceiro, né? Para uma pessoa que não é da família de fato ali, quando a gente observa isso, né, Rafael? É uma coisa que acontece muito, porque o empresário ele vai dar condições para os filhos, né? Aí o filho quer ser médico, o filho quer ser alguma outra coisa da vida, quer sair do país e tudo mais, e vai chegar um momento que ele vai se ver sem sucessores Isso, dentro exatamente do isso. núcleo familiar, né? E isso é uma situação que a gente vê muito no planejamento sucessório do cara falar: olha, não sei para quem que eu vou deixar. E às vezes ele não tem que deixar para ninguém, às vezes ele tem que vender mesmo, transformar em dinheiro e o legado dele ser uma função social, uma fundação, alguma coisa que vá deixar alguma coisa, né, para a sociedade. Porque hoje a gente fala muito em preservação de patrimônio, em legado e tudo isso, só que a gente vê cada vez mais grandes bilionários aí querendo deixar um legado muito maior do que uma empresa para os filhos. Isso, muito maior do que só um patrimônio, né? Isso. O Serpa tocou no assunto que é, normalmente, a gente tem que começar quais são os motivos de fazer a venda da empresa, né? E realmente sucessão é um deles, a falta de um sucessor é um deles, né? Claro. Então eu gosto de sempre entender, poxa, qual que é a tua relação? Você possui sócios ou não tem? De repente teu sócio é tua irmã, tua esposa, teu marido, tá? Ah, eu não tenho, eu sou sozinho, tá? Você tem sucessores? Não, não tenho. Então realmente o melhor caminho seria vender. Como é que é a gestão dessa empresa? Ela é profissional ou não? Então, tem vezes que não. É o próprio fundador que faz a gestão da empresa, né? Então, nesse sentido, a venda acaba sendo o melhor caminho, né? Não, pode falar. Bacana, porque assim, quando a gente tá mencionando aí, quando a gente vê uma gestão familiar ali, né, Rick? Quando a gente vê uma gestão familiar, o que falta para essa empresa também buscar um M&A de fato? Quando tu observa ela, cara, o que eu preciso para chegar no M&A? O que tu observa nisso? Então, o que acontece muito é uma informalidade nas empresas familiares, né? Então, é aquela parte da receita que não é reconhecida, é aquela mistura de conta do empresário com... PF, PJ, né? Não bem se isso, tá? misturam, acabam se misturando, né? Não existe uma auditoria, tá? Então, essa informalidade acaba prejudicando a venda, tá? Então, é bom até que se faça um trabalho antes, tá? Que se ajuste tudo isso para que no momento da venda, aos olhos do comprador, essa empresa tenha mais valor, né? Acho que outro tema que é legal, né? É que muita gente acha que só se faz sucessão de patrimônio e não de dinheiro.
Isso é uma coisa que muita gente... Olha, não, eu não tenho nada para suceder para ninguém, eu tenho só capital, né, Rafael? E quando a gente olha, também tem que fazer sucessão de dinheiro, né? Não é só de imóvel, não é só de empresa, não é só de bens. Também é do capital investido, ou enfim, né? Que é uma das coisas mais difíceis de planejar a sucessão, é justamente o dinheiro, que isso aí dificilmente vai ter um jeito de fugir de TCMD, Claro. Né? Se tiver em liquidez. Então, estruturas internacionais, planejamento tributário tem que ser usado para isso. E na parte de M&A, uma coisa que a gente vê bastante assim em empresas familiares é aquela empresa com capital social muito baixo, né? E daí a empresa vale muito. Tem um intangível muito alto e, vamos dizer, tem um capital social lá de 100 mil reais e vai ser vendido por 10 milhões. Isso aí dá um ganho de capital monstruoso. Absurdo, né? Então, o planejamento tributário entra nessa parte aí, porque você vai deixar uma quantidade relevante de dinheiro que você não necessariamente precisa deixar para o governo. Claro. Você pode adotar várias estratégias ali para que esses valores sejam aproveitados de uma melhor forma. E quando há liquidez, né? A liquidez, dificilmente alguém acha ruim ter liquidez. Mas as estratégias para passar essa liquidez para a próxima geração são complicadas. São complicadas. Assim, na minha opinião, hoje é difícil você conseguir transferir patrimônio em dinheiro sem uma incidência de imposto relevante, aí, pelo menos ITCMD, né, que a gente já tem estados aí com tratamento diferenciado, né, mais alto, como Santa Catarina aqui, que pode chegar a 8%, enquanto Paraná é 4%. Rio de Janeiro né? também é um pouco mais alto, né? São Paulo. Então é muito mais caro você morrer em Santa Catarina do que no Paraná, né? O cara tem que escolher onde vai morrer agora também. Tem que tomar cuidado, porque às vezes isso envolve também, não é só, não, mas eu vou declarar, né, faz aquela coisa pela metade, vou declarar que eu moro no Paraná e na verdade a minha residência é Santa Catarina. Eles vão te pegar, eles vão saber onde é que você mora e tal. Isso aí não é um jeito certo de escapar, né? Tem que pensar bem, ver que tipo de empresa, estruturar uma sociedade, integralizar um capital em dinheiro. E daí a gente entra naquela situação, né? Investir na pessoa jurídica é mais caro do que investir na pessoa física. Mas com toda certeza. O que vai valer mais a pena, né? O que vai valer mais a pena na hora da sucessão? E também no controle do destino desse dinheiro, porque o dinheiro vai estar numa conta corrente no CPF e vai ser transferido para um outro CPF. Qual é o controle do patriarca sobre o destino desse dinheiro? E aí entram estruturas internacionais como o trust, por exemplo. O trust, infelizmente, ele não é muito aplicado no Brasil, ele não existe no Brasil, na verdade, mas ele é uma relação de confiança que você tem com o trustee, que você diz para ele o que você quer que ele faça com aquele dinheiro. Né? E esse dinheiro pode ser utilizado para compra de seguros. E é uma estratégia muito utilizada no exterior, onde cada pessoa da família que nasce, o trustee compra um seguro e vai aumentando o poder de financiamento daquele trust para bancar o que a família precisa. Porque um seguro em nome da empresa gera um crédito para aquela empresa. Sim. E isso faz com que você possa manejar vários tipos de estruturas financeiras e tributárias que fazem valer a pena você ter o dinheiro em uma estrutura jurídica e não na física, né? Eu vou voltar um pouco, tá? Para a gente falar um pouquinho de offshore. O tema, depois da eleição de 2022, acredito que a gente teve muita gente pensando em dolarizar boa parte do capital. E a gente teve uns 6 meses de atenção nesse assunto. Uma euforia, né? Uma euforia, bem colocada. E depois voltou a normalização, todo mundo voltou a trabalhar, enfim. E agora estamos falando de novo, quando o nosso dólar bateu R$6, em dolarizar, fazer offshore e tudo mais. E o trust eu vou te fazer uma pergunta, é como se fosse um inventário da offshore. Você combina o jogo dos sócios da offshore, quem vai assumir, quem vai ter poder de decisão, no caso ser o trustee, é isso, Rafael?
O trustee normalmente é uma pessoa de fora da família, né? Um contratado que vai cuidar daquilo que o patriarca decidir que ele vai ter que fazer com aquele dinheiro. É mais como se fosse um testamento bem Isso, perfeito. Um direcionado testamento, essa é a do que palavra. Um inventário. do que um Não, um inventário. testamento. O inventário a gente não tem muito controle, né? Vai pegar, vai dividir lá de acordo com o que está na lei e pronto. O trust, ele vai falar assim, olha, eu quero que o meu filho, quando fizer 18 anos, ele receba X dinheiro se ele entrar na faculdade. Sim. Se ele sair da faculdade, ele recebe mais tanto de dinheiro. Se ele tiver um filho, ele recebe tanto de dinheiro. Tem várias outras coisas. Eu estou dando aqui exemplos simples, né? Uhum. O trust é dono de uma determinada empresa, de uma construtora. Se essa empresa for vendida, para onde vai o dinheiro? Entendi. Né? É uma estratégia criada ainda em vida do patriarca, né? Exatamente. E que vai ser seguida pelo... Vai ser Deixa seguida tudo pela pessoa que distribuído, né? administrar. Uhum. Eu posso colocar um filho como trustee, né? Posso indicar um filho como trustee. O mais normal, e se não me engano, o mais seguro do ponto de vista fiscal, é que o trustee seja um terceiro. Claro. Um terceiro. Como se fosse um gestor do patrimônio Exatamente. lá fora. Exatamente. Entendi. Então, no caso, o trustee, ele evita o inventário, né? No caso, é muito mais simples, né? Caso o patriarca venha a falecer, lá fora não é tão simples de fazer um inventário, né? Se for via pessoa física, sem uma estrutura offshore. A partir do momento que você constitui um trust, o dinheiro já não é mais teu. Uhum. E você tem trust revogável e trust irrevogável. E o trust irrevogável tem muito mais benefício fiscal do que o revogável, né? Então, a partir do momento que o patriarca cria um trust irrevogável, aquilo lá está escrito na pedra. Acabou. Já Não deixa o vai mais voltar. deixa o testamento em vida, né? Aham. Tudo direcionado, cara, 50, 70, enfim, o que é para cada um e que tá ali tem que ser cumprido, né? E via de regra, o instituidor vai falecer pobre, sem nada no nome. Não vai ter inventário. Os beneficiários já vão estar lá definidos. A forma dele ser sustentado, né, o patriarca, enquanto ele estiver vivo, ele vai ser sustentado pelo trust na forma que está escrito lá. Ele pode até ter algum tipo de influência, assim, olha, se eu precisar trocar uma casa, eu sigo o procedimento XYZ e tiro dinheiro para trocar minha casa. Algumas coisas podem ser bem definidas ali dessa forma, mas ele não vai ter mais acesso irrestrito ao dinheiro dele. Vai estar tudo regulado ali na regra que ele vai ter escrito, mas não vai mais ter nenhum controle. E daí o trust revogável, se um belo dia ele resolver, eu quero pegar tudo de volta, eu vou querer vender minha empresa na física, eu quero acabar com tudo isso, trazer tudo de volta para o Brasil, ele revoga e traz. Entendi. Bacana. É interessante, né? Acho que... E é uma estrutura barata, né? Para se fazer um trust. Hoje custa o quê? $2 mil? Vai depender do custo do trustee, né? Fazer a estrutura societária, que nem aqui no Brasil, assim, você vai criar uma empresa, é R$1.500, R$2.000, aí um contador faz uma empresa para você. Mas se você for falar acordo de sócios, protocolo familiar, tudo que tem que ser feito para deixar essa transação segura, vai horas e horas e vai muita conversa, né? Vai muita conversa para decidir o que a pessoa quer. Porque o planejamento sucessório, ele traz um envolvimento, que nem o Henrique falou, a gente aprende muito com os nossos clientes, né? Eu também tenho a sorte de ser advogado de vocês aqui e aprendi muito, fui lá na XP, conversei com o pessoal, ver como é que funciona, fiz o acordo de sócios de vocês e todo esse envolvimento, você sabe, né? Você recebe meu relatório, você sabe quanto de hora que vai para fazer isso acontecer. E se a gente sentar e ficar mais uma hora conversando, a gente vai mudar umas 3, 4 cláusulas do teu acordo de sócios. Ele vai pensar em alguma coisa. Vai entrar um sócio novo, vai querer mudar mais alguma coisa, entende? Vai colocar arbitragem, vai tirar arbitragem. É mais uma dúvida, entende? Então é muito específico para a necessidade de cada família, de cada cliente. Então é um negócio de difícil desenvolvimento. Lá, daí, respondendo a tua pergunta, quanto é que eu acho que custa um trust?
aproximadamente aí de 2 a 10 mil dólares, né, para montar um negócio robusto e daí uma manutenção anual que deve girar aí em torno de 2 mil dólares por ano para manter isso numa boa casa de gestão, né? Boa. Mas só pegando um gancho, mas a gente consegue até observar que alguns trustees, após o patriarca morrer, ele ainda dá continuidade em todo esse ponto até o filho entrar na faculdade, sair da faculdade, então isso também envolve um custo maior, né? Sim, ele vai tocar aquilo até o neto, até o bisneto. Você pode você pode googar aí o Rockefeller Trust. É o modelo do trust desenvolvido pelos Rockefellers, é baseado em compra de seguro para todo mundo que nasce na família e financiamento por banco familiar. Gerar lastro. Gerar lastro, exatamente. Gerar lastro através de seguro com o banco familiar e todo mundo tira empréstimo do trust. Todo mundo é devedor do trust. Então, se fala de proteção patrimonial, o cara vai puxar teu CPF e você é devedor, cara. Você é devedor. Você está devendo lá $1 milhão pro teu trust. Alguém vai saber que é teu trust? Provavelmente não. Alteraram a legislação do Brasil? Sim. Para mandar revelar quem são os beneficiários do trust? Sim. Só que esqueceram de falar com o tio Sam. Por quê? Você vai ter que ir lá para os Estados Unidos e obrigar o teu trustee, ou o trustee de quem está sendo investigado, a dizer quem são os beneficiários. E, amigo, você já pensou a bagunça que vai ser isso aí? Mas hoje tem uma comunicação entre o nosso poder judiciário do Brasil com os Estados Unidos ou com qualquer paraíso fiscal? Existe essa tese. Não, em tese deve existir, mas o foco principal disso é terrorismo e, enfim, atividades ilícitas, né? Droga, terrorismo e tudo mais. Para você conseguir abrir uma informação fiscal no exterior, em países protegidos e tudo mais, você precisa ter uma justificativa muito forte. Por exemplo, a Lava Jato conseguiu abrir, né? Não adiantou nada, porque soltaram todo mundo depois, né? Mas todo mundo foi perdoado. Aí que eu não quero ser preso. Foi todo mundo perdoado. Porque quando a gente até olha nesse ponto que vai abrir, cai muito num ponto de lavagem de dinheiro, né? Igual tu mencionou, né? Sim, claro que tudo pode ser utilizado para lavar dinheiro, né? Não tem um formato de estruturação societária que passe incólume ao bad actor, né? Que nem eles falam. Se tiver um bad actor no meio, vai poder ser desviado o uso. Mas o uso puro, vamos dizer assim, ele é muito difícil de ser desmontado. Porque você vai chegar lá numa casa forte de gestores de trust, né? E o cara vai fazer de tudo para não abrir quem é o beneficiário, porque isso é o dever fiduciário dele, é proteger os beneficiários, né? Então, tudo isso vai ter que... tem comunicação? Tem o FACTA, que é a legislação internacional que prevê a abertura de informações a partir de $100 mil. Então, qualquer um que tenha mais que $100 mil alocado em qualquer instituição financeira tem que estar identificado. Por isso que acabaram com a SAF no Uruguai, né? Porque a SAF era ação ao portador. Então, quem segura o papel é dono daquela empresa, é dono da conta bancária, é dono de tudo, e você nunca ia conseguir identificar quem que era o dono do dinheiro. Isso aí foi uma coisa que acabou. Rastrear, né? O dinheiro, né? Nunca consegui identificar o real dono do dinheiro, né? Só que o que é o problema que eles enfrentam hoje? É muita informação. Então, para ele conseguir uma informação relevante, para ir atrás de sonegação de imposto, esse tipo de coisa, ele tem que mover montanhas, ele tem que verificar tanta informação que a Receita não tem estrutura para fazer isso. Então, você tem que ser um ator muito relevante para o cara despender tudo que precisa despender para abrir a tua informação. Então, assim, a minha opinião é que ainda vai ser muito difícil abrirem. E principalmente porque nós temos atores políticos aqui no Brasil beneficiados por essa legislação e, obviamente, não é interesse deles que essa legislação evolua para abrir essa informação, né? Claro, porque senão o livro aberto tem segredo, tá? É para todo mundo, né? Só vai acabar sobrando, né? É para todo mundo, né? E agora para o Henrique, eu acredito que o nosso mercado de capitais está cada vez mais maduro.
né? E isso tem um lado bom e um lado ruim, né? O lado bom é que muitas empresas, querendo ou não, estão com mais acesso ao crédito. E eu acredito que o lado ruim é que tem muitas fragilidades nessas estruturações de crédito, né, Henrique? Queria que acho que a gente está passando por um cenário que está tomando conta as recuperações judiciais aqui no Brasil, tanto no setor agro, quanto em algumas construtoras, em diversos setores. Estresse de crédito, né? E está tendo um estresse de crédito bem forte. E eu queria que tu desse uma explicação para a gente da importância de uma estruturação bem feita do crédito, né? Porque acho que isso é uma das coisas que mais assusta o empresário quando vai tomar um crédito no mercado de capitais, né? Será que eu estou protegido e o meu debenturista, né, o meu cotista também está protegido? Porque o banco faz isso como ninguém, né? Acho que as instituições financeiras aqui no Brasil são muito boas em estruturação de crédito. E quando isso está vindo para o mercado, eu acho que o mercado tá amadurecendo muito, mas ainda há uma fragilidade. Concorda comigo, Henrique? Concordo, tá? A gente tem que separar em algumas caixinhas um pouco essa questão do crédito clean, que era o crédito bancário, efetivamente, tá? O Brasil sempre foi muito, muito sustentado dessa forma, os empresários. Depois a gente passa para o mercado de capitais e vamos separar em imobiliário. Tá. Antigamente, até um tempo atrás, majoritariamente as construtoras se financiavam via plano empresário, Caixa Econômica ou qualquer outra instituição, mas o funding desse empréstimo é a poupança, né? E a gente sabe que a poupança ela vem tendo saques constantes, está diminuindo muito em virtude do nosso trabalho, tá? Em virtude do trabalho de vocês, dos assessores de investimentos, né? Então, as consultoras estão estão enxergando no mercado de capitais uma saída, que seria um CRI, tá? Claro. O CRI é um certificado de recebíveis imobiliários. Mas se a gente pegar, por exemplo, a nossa região, as consultoras, ou enfim, sócios ou os financeiros, eles não sabem, a sua maioria não sabem conversar com o mercado de capitais. Tá? De novo, voltando àquele início da nossa conversa em relação à informalidade que tem nas empresas. Tá? Então, mas tem sido um caminho normal de cada vez os CRIs terem um tamanho maior no mercado de crédito. Tá? Partindo para o agro, aí eu vou te falar que é um pouco pior, tá? Porque existe a CPR, porque muito do agro está no CPF ainda do dono, empresário. Né? Do empresário. O agricultor na pessoa física. Na pessoa física, empresário. Tá? E tem os CRAs, lógico, que também funcionam iguais aos CRIs com lastro no agronegócio. Mas também teve um estresse muito grande porque houve uma redução em preço de commodities, né? E então isso impactou bastante as empresas ali que estavam quando a maré baixou, estavam Com a bunda de fora. Com a bunda de fora, exatamente. O agro ele estava muito acostumado a pegar um subsídio, né? Assim, quando a gente olha para o agro, principalmente o Banco do Brasil, que liberava bastante crédito, então alguns empresários não estavam mais conseguindo pegar, de fato conheceram o CRA, né? No mercado de capitais. E aí teve um boom histórico aí, né? De emissão de CRA nesses últimos 3 anos, 4 anos. Sabe por quê, né? Fala para nós. Fala para nós. Porque o CRA tem incentivo do imposto de renda. Claro, sim, claro. Daí, meu amigo, todo mundo quer investir em CRA. Por que você quer investir em CRA? Porque o negócio é bom? Não, porque eu não pago imposto de renda. Eu não pago imposto. Enquanto eu não pago tá pagando, tudo bem, né? Tanto o CRI quanto o CRA tem, tá? E eles têm a isenção pro tomador da dívida, pro cliente de vocês, não pagam imposto de renda, pessoa física, né? E, por exemplo, o CRI, a consultora não paga o IOF, então tem um incentivo ali para os dois lados, tá? Legal. Oi. Por favor. Henrique, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu estava lendo uma matéria, me corrija se eu estiver errado, por favor, que chamados empresários raiz, né, o cara que fundou a empresa, não era muito suscetível a tomar crédito. Tá. Né? E quando a gente vê essa nova geração entrando, um novo sucessor, ou quando entra de fato uma governança, enfim,
eles estão mais suscetíveis a tomar crédito, né? Então, tu enxerga isso aqui na nossa região, no imobiliário? O que tu pode me dizer um pouco sobre isso? Eu enxergo, tá? E a decisão, o drive ali do empresário é justamente esse, ou é seguir a cartilha ali e ter aquele negócio que não que não avança, que não cresce, tá? Mas que seria uma vaca leiteira, que sempre dá aquela renda, ou não, ou a decisão do cara se alavancar, tá? Mas em benefício de um crescimento da empresa, né? Realmente o pessoal tem ido para esse caminho, tá? Show de bola. Bacana. Quando a gente fala de Balneário Camboriú, a gente agora até passou no Fantástico no domingo, Domingo passado, né? os maiores arranha-céus do Brasil e tudo mais. E cada vez vai ficando mais caro os projetos, né? Igual a gente vai ter um projeto aqui de custo gigantesco, quase bilionário, na verdade bilionário. E quando a gente começa a olhar o funding dos bancos, começa a limitar. Só que o funding do mercado de capitais, ele é muito maior, né? Então, apesar de tudo isso, as construtoras, empresas que querem alcançar saltos maiores, não vão ter como só recorrer ao banco tradicional. Vai ter que bater na porta de uma casa da Altano. Por quê? Porque não vai suportar o funding interno das instituições. Deixa eu te cortar um pouquinho de falar como é que funciona a construção civil aqui. Vamos falar um pouquinho da região, tá? Normalmente, o pessoal faz o lançamento das obras e aquela venda, ela traciona o início das obras, mas é normal que esse fluxo de caixa, ele dê uma embarrigada para baixo ali, quando chega nos 10, 15% de obra, tá? Esse é o momento ideal da construtora procurar crédito. Claro, tá? depois do projeto aprovado, depois do projeto já está sendo lançado, construído. Né? Isso, quando já iniciou as obras. Tá? O que tu acha? 15% já é o suficiente? 15% de obra e é o que as casas que estruturam o crédito também pedem normalmente, claro. 15% de obra e um percentual de venda, né? Você precisa desse percentual de venda porque essa venda que vai lastrear a operação, tá? O governo, ele dá alguns benefícios, que é a isenção do imposto que a gente comentou para as duas pontas, né? Mas ele quer ter a certeza do lastro, e o que dá esse lastro são as vendas, né? Tá? O CRI, em específico, ele tem algumas particularidades diferentes do plano empresário ali que a gente comentou. Quais são os principais benefícios, tá? Você pode fazer uma operação mais longa, tá? A gente vê no mercado operações de 10 anos. E num plano empresário você já tem que quitar o teu cliente ali quando faz a entrega das obras, né? Das chaves, né? Da entrega das chaves. Então, olha que bacana. Você suporta, quando o teu fluxo de caixa da consultora ele dá aquela barrigada para baixo, você suporta aquilo com a operação financeira, você consegue ainda dar prazo para o teu cliente depois da entrega das chaves, tá? Porque a operação supriu o teu caixa ali esse crédito para o teu cliente também, tá? A gente, conhecendo um pouco do mercado imobiliário de São Paulo, as construtoras de lá, não só de lá, como do Rio de Janeiro, as grandes construtoras, elas já repassam o custo de um CRI nas vendas, né? O que não é normal no mercado aqui da região. E eu acho que é por isso que fica cada vez mais caro por falta de planejamento pré-obra, né? Pré-lançamento. Se a gente considerar que a obra vai embarregar, como o Henrique disse, depois de 20% do início dela, e tu já ter preparado dentro do teu custo financeiro a aquisição de um CRI, tu não para ela, né? Tu não fica liquidando esse tipo de... Igual tá acontecendo aqui. A crise do mercado, tu passa mais suave porque tu tem dinheiro no caixa, né? E tu consegue ir liberando em tranches também, né, Henrique? Isso vai barateando um pouco o custo do crédito, né? Você não paga tudo desde o início, tá? Aqui na região tem um complicador ainda que é o seguinte. Muitas construtoras, elas constroem por administração de obra. Então, elas vendem a preço de custo, tá? E o ganho delas é aqueles 10 a 15% por administração de obra. Só que qual que é o problema? Por não ter o perfil de se arriscar e se alavancar, tomar uma dívida, eles deixam muito dinheiro na mesa, tá? Quem
quem ganha toda essa valorização, e na região a valorização foi muito grande, né? Tem sido muito grande, quem ganha é o investidor, realmente é o que compra as unidades ali do consultor, né? Então, porque compra praticamente a preço de custo. Preço de custo só incorpora ali a administração de obra. Ele ganha, na verdade, o construtor ganha um sócio bem mais caro que o banco, né? Bem mais caro Porque que o ele banco. não quer pegar dinheiro do banco, igual vender imóvel na planta. Tanto a administração como a venda do imóvel na planta, o teu sócio é muito mais caro do que o banco. Se o banco você vai pagar lá num CRI quanto? 2%? 1%? Ao mês? Um e-mail aí. Um e-mail. Aqui na valorização imobiliária que você vê num imóvel adquirido na planta, quem compra ganha quanto? Pagando 50% do imóvel até a entrega. Quando paga 50% até a entrega, né, o cara vai triplicar o dinheiro que ele colocou. Aqui na nossa região acaba triplicando e muito rápido, né? Ô, Felber, esse último ano, quase 2 anos, eu fiz muito trabalho educacional junto às consultoras, tá? De explicar como é que era o CRI, porque o pessoal não tem conhecimento realmente. Não tem. E tem preconceito, né? E tem preconceito. Não quero pegar dinheiro no banco porque eu não preciso de banco e quer fazer tudo sozinho. E pegando a conexão que o Matheus falou quando a gente visitou, né, esses polos, Rio de Janeiro, São Paulo, enfim, isso já é muito comum. Nosso mercado é muito prematuro, né? Que a pessoa acha que vai pegar o CRI, putz, vou ficar devendo, tô pagando muito caro, não vou conseguir acabar a obra, vou ficar devendo pro banco, né? Não, ou pior ainda, o pessoal não gosta de colocar a placa da instituição financeira na instituição financeira ali na obra. Poxa, tá com o banco, quebrou. O cliente passa, tem esse receio também. Tem esse receio aqui na nossa região, né? Quando, na verdade, essa placa é um sinal de credibilidade, na minha opinião, né? Se o Bradesco colocou dinheiro lá, por que eu não vou acreditar, né? Existe toda uma diligência, né? Tanto de instituições financeiras ou quem estrutura um CRI, né? Você pega lá em São Paulo, lá tem uma Bradesco, Itaú, tu passa, é natural. Muito bom esse ponto que tu mencionou, Henrique. Muito bom. E cada vez mais, o funding vai aumentando. Então, até fundo imobiliário já está estruturando dívida, fundo de investimento, algumas ações estão estruturando dívida porque começou a ter demanda. Exato. Desculpa te cortar, e quando o fazendeiro do Mato Grosso, não só do Mato Grosso, interior do Paraná, do Sul, enfim, aceitou receber o pessoal da Faria Lima, aí começou a rodar bastante dívida de crédito CRAS e CPR, por exemplo, que era muito curto, era mercado muito pequeno. Mas pós-pandemia, quando a gente teve as commodities subindo demais, o balanço de todo mundo era lindo, tinha todo mundo muito, muito lastro, né? E o que começou a acontecer é que a commodity voltou o preço e os caras estão todo mundo alavancado ainda. Mas a Faria Lima nadou de braçada, né? Quanto que não foi emprestado, estruturado de créditos, não só para o agronegócio, mas também para o setor imobiliário, né? Estruturação de crédito como um todo, né? É demais. O que pode falar, Henrique? E agora estão aparecendo os problemas, né? Tem visto alguns aí que RJ. Eu acho que a gente... Cada vez que acontece um momento igual a esse, é claro que dói, né? Tem muitos clientes que sofrem, que de fato se incomodam por participar de uma recuperação judicial, mas o mercado sai cada vez mais maduro. Tu entende? Para a gente amadurecer as nossas garantias, para a gente ter um melhor acompanhamento das securitizadoras, que fazem um papel importante na estruturação e na originação do crédito, e além do mais no acompanhamento desse crédito. A gente vê, querendo ou não, um monte de empresas que não alienam os imóveis que colocam na originação, demoram 1-2 anos depois da dívida já estar estruturada, o cara já botou o dinheiro, aí sim que ele vai lá alienar o imóvel. Então, isso tudo, essa fragilidade nas operações, quando começa todo mundo ficar com a bunda para fora, perdão a palavra, gera uma maturidade, porque o investidor fica cada vez mais restrito, né? Ele fica cada vez mais inteligente e quem errou já não erra mais, e quando vai passando vai amadurecendo. E a tomada de crédito fica até mais difícil, né? Claro. O Felber e Serpa, agora eu quero levantar um pouquinho a bola de vocês, que é o seguinte: o papel do assessor de investimentos, não só de vender o produto, mas de acompanhar.
A gente viu casos recentes que até vocês me informaram de produtos que foram feitos assembleia extraordinária para liberar fundo de reserva, por exemplo. Isso é uma garantia para quem comprou o papel e, de repente, no meio do caminho, porque as vendas não foram tão boas, existe essa alteração, né? O pessoal tem que brigar para que isso não aconteça, né? Só que o cliente de vocês não consegue acompanhar isso. Não, ele não... É o dentista, é o médico, é o empresário, tá? Ele não consegue. Então, isso é o que vocês têm feito muito bem. E até mesmo ele não consegue Tabata. nem participar Obrigado. de uma reunião dessa. Não sabe o que está acontecendo, não sabe o que está falando, né? E quando a gente olha a importância de participar das assembleias, porque se apenas um devedor participar, né, um credor participar, desculpa, da assembleia, ele pode aprovar o que ele quiser se não tiver quórum. Uhum. O que tiver na ordem do dia, o voto dele aprova o que quiser. Exatamente. Então, a importância da comunicação pela securitizadora. As securitizadoras têm que fazer um papel educacional e com uma comunicação muito clara com os clientes, antes de acontecer as cagadas. Né? Então, assim, E a empresa convocou uma assembleia, avisem os clientes, e-mail, enfim, SMS, manda para o assessor, manda para a instituição que distribuiu esse ativo, para cada vez mais as assembleias terem os cotistas, terem os credores. Porque o que está começando a acontecer é que muitas assembleias que eu li, tá, que aconteceram nos 4 anos, tinha 2, 3, 4, que aprovaram troca de covenant financeiro. Nem sabia o que estava fazendo. Até pode saber, e aí é por isso, mas quando o nosso cliente compra um ativo que tem uma dívida a ser estruturada e com aqueles covenants financeiros, com aquela garantia, puta, eu tô comprando essa dívida porque eu sei que tem um terreno aqui na esquina e esse terreno é o que vai me garantir. E o cara não aliena o terreno. Não, ou pior, a própria auditoria anual que é feita em CRI, CRA, tudo isso, a gente viu em um caso de uma RJ que aconteceu, que a gente está trabalhando junto, em 2023, ela deu sinal que tinha coisa errada. 2023, ela estava dando sinal. O relatório da auditoria deu várias notas explicativas que eram sinais claros que aquilo ali ia dar problema. Só que o que acontece? Um levanta a mão, tem 63% lá que não fala nada, que tá tudo bem, tá tudo bem. Tá tudo certo, né? Quando é que vai acontecer o problema? A hora que aquelas notas de rodapé aparecem na realidade, né? Aquelas notas explicativas aparecem na realidade, já é tarde, já tá lá, cautelar, né? Já foi a RJ, e aí, meu amigo, aí é Deus nos acuda, aí é apagar incêndio. E nesse caso, a gente não teve nenhuma comunicação por nenhuma das partes. Entendeu? Nem quem distribuiu, nem quem securitizou, né? Nem quem originou, ninguém comunicou. Então, o papel do Henrique, junto com a securitizadora e junto com toda a operação, ela é muito importante para captar um dinheiro e fazer um negócio de uma forma segura. E transparente, né? E transparente. Porque o mercado precisa disso. A gente vai entrar agora numa alta de juros aí, já estamos, mas estamos falando em 14% de juros. As empresas estão com juros de 2 dígitos há mais de 4 anos. Então as margens estão exprimidas e cada vez mais demandam crédito. Os bancos, é só ver balanço do Bradesco. Cara, péssimo, né, desse ano passado. Por quê? Porque emprestou dinheiro, muito dinheiro, torneira de crédito muito grande, aberta, né? E está todo mundo passando por uma dificuldade financeira real, né, vista. E não estamos nem no fim, né? Ainda tem mais o próximo ano, a gente vai ter provavelmente juros a 14, porque a nossa inflação está forte. O nosso IPCA 15 é acima do esperado. E é assim que começa, ainda mais mês de Black Friday. Mês que vem, Natal é um dos nossos meses que mais tem inflação. Consumo, né? Então, um consumo elevado. 13º já foi pago uma parcela, ou seja, é mais injeção de dinheiro na economia. Então, quando a gente fala disso, o empresário na ponta está apavorado.
O custo de capital no Brasil, ele é impeditivo de novos investimentos, tá? O empresário que, um pouquinho depois da pandemia ali, tomava crédito a 6%, hoje é 15%, 16%, né? Então pensa duas vezes em fazer um investimento novo, seja numa planta, numa fábrica nova ou qualquer outro tipo de investimento, né? Então realmente é impeditivo, tá? Qual é a tiro do negócio? Para tu pagar 20% de juros, quanto tempo vai se pagar o teu negócio? 20 baixo hoje nessa nossa taxa de juros e a inflação convergindo para 6% ano que vem. Cara, o cara tem que ser um tarado mesmo, né? Para investir no próprio negócio, vamos dizer lá, puxei aqui a minha empresa familiar e eu tenho 20 milhões de lucro acumulado e eu vou reinvestir 10 milhões no meu negócio. Cara, esse dinheiro parado tá rendendo 1% ao mês. Pouco mais de 1% direto hoje, hein? Pouco mais de 1% aqui na Brava. Sentadinho na cadeira, o cara tá ganhando quanto? 100? 1%. 1% de 10 milhões é 100 mil, né? Sim. Faz a conta pro advogado aí. 100 mil sentadinho na cadeira. Aí você vai falar assim, Netflix. Não, vou pegar esses 10 milhões aqui, vou reinvestir no meu negócio, vou comprar máquina, vou contratar gente e tudo mais. Quanto que esse negócio tem que dar por mês de lucro não sei. após imposto na receita, imposto no insumo, imposto. E uma crise, o fluxo de caixa dele fica como? Rafael, me preocupar com trabalhista, com fiscal, com ambiental. Aumento de funcionário. Porque o empresário, ele é esportista. Ele tá lá porque ele gosta do negócio. O cara que gosta de construir, que constrói... Você acha que o dono da FG ainda precisa construir prédio? Você acha que o dono de outras construtoras grandes aí ainda precisam construir prédio aqui? Você acha que eles não ganharam dinheiro suficiente? Não, eles amam o que fazem. Os caras são malucos. É verdade. Querem ver o oco mesmo, entende? Não é porque, puxa, eu preciso fechar essa conta aqui e tal, que eu tenho para pagar meu carro. Fatura do cartão de crédito. Mas isso no Brasil, cara, é uma coisa que os empresários não, na maioria deles não concordam. E aqui tá o Henrique que vai poder me ajudar, que o custo de capital de terceiro, ele é mais barato do que o custo de capital próprio. E as pessoas... eles têm que aprender isso. Né? Eles têm que aprender isso. O dinheiro que você tem de reserva de lucro, dinheiro de pessoa física, holding sua com a sua família, não é dinheiro da tua empresa. Isso aí é verdade. Por favor. Vai passar 10 anos. Ele já foi, por isso que ele saiu de lá. Por isso que você distribuiu, não injeta lá de novo. Compra qualquer coisa, compra uma areia. Compra aqui, ó, o meu Ducati aqui, ó. Piloto, nosso Ducateiro aqui. Quer fazer um aluguel de moto, compra a moto, Ducati, faz qualquer coisa. Mas, por favor, não injeta na tua empresa de novo. Eu gosto de explicar que o custo de capital próprio, ele é mais caro pelo seguinte, liquidez, ele é o último que sai, tá? Então, tua empresa tem algum problema, o banco vai pegar, o fisco, funcionários e tal, o próprio é o último que sai, então acaba sendo mais caro por isso. Claro. E o Brasil é bom de crédito. É só tu ter um sonho, planejar, sentar na cadeira do Henrique. E aí tu vai conseguir, é assim. A gente empresta dinheiro pra qualquer coisa, cara. Eu acho até muito, muito boa isso que tu mencionou hoje. O cara quer estruturar um CRI, Henrique, principalmente na nossa região aqui, que talvez vai faltar um pouco de funding agora, nos próximos anos. O que ele precisa fazer para sentar ali na Altano? O que ele precisa ter? Então, isso é uma boa pergunta. Na realidade, a Altano faz esse trabalho de organizar, tá? de entender o momento da obra, quais são os desafios, de transformar aquilo na linguagem que a Faria Lima quer enxergar, tá? E para quem estrutura o crédito é muito mais fácil chegar com o trabalho pronto. É lógico que existe toda a diligência da parte deles, mas o contrário, não, de ter que conversar com o dono e as conversas ali não fluem, os prazos vão se explodindo, né? Então, a ideia é essa, não precisa ter uma obra ou um planejamento de obra. Lá no começo a gente comentou que, poxa, o ideal é que a obra esteja com 15%, mas na Faria Lima tem apetite para todo tipo de momento e de riscos de obra. Lógico que se for uma obra que não iniciou ainda, a taxa vai ser mais cara, porque o risco é mais caro, né? Mas basicamente vontade de entender
tá? E vamos junto. Vamos. E aceitar a taxa. E eu acho que vontade de executar. Eu queria, Henrique, assim, ó, eu acompanhei uma empresa cliente minha e eles tinham muita vontade de pegar crédito para fazer estruturação de negócios, enfim. Tá. E essa empresa era muito pequena ainda, familiar, tudo faturava bem, já tinha ativos, mas por questões de governança não conseguia levantar aí, não conseguia fazer um CRI, não conseguia levantar grandes créditos e acabava pegando, vamos dizer assim, alienando bens para levantar dinheiro e começar a obra. Hoje, o que eu estou percebendo é que tem mais flexibilidade para esse cara com menos governança conseguir o crédito. Você concorda com isso? Olha só, o que o pessoal que vai estruturar, eles vão pegar como garantia normalmente, tá? Um dos pontos é patrimônio de afetação, tá? A obra tem que ter. Não precisa ser uma SPE, mas precisa ter o patrimônio de afetação, tá? Que o cara vai no registro e afirma que todos os recursos provenientes dos clientes da venda serão utilizados só naquela obra, né? E aí as garantias, além disso, tá? As garantias são normalmente alienação das cotas da SPE. Aí dificulta um pouco se tiver na holding, né, e não tiver na SPE, tá? Cessão fiduciária dos recebíveis, tá? E aval do sócio na física. Então, normalmente é isso, tá? E é feita uma composição disso tudo, tá? Você não precisa ter 100% do valor da dívida vendido já, tá? Em cima do estoque, que ele ainda não é perfumado, né? A obra está sendo construída. Então, se avalia aquilo, o valor de venda, e se joga um deságio em cima disso. Os teus recebíveis, que você já tem de venda, traz isso a valor presente, a taxa que você acredita que a operação saia, né? E esse bolo de dinheiro aqui que a gente fez, isso tem que dar um valor 130% ou 140% do valor da dívida, tá? Então, line to value. Exatamente. Basicamente isso que o pessoal olha quem estrutura o crédito, tá? Tá um pouco mais fácil, doutor Rafael, eu não tenho visto isso muito não, tá? Porque, poxa, ninguém quer executar garantia no final, sabe? Todo mundo quer que o projeto seja bom, que o projeto funcione quer receber, e que o credor receba o valor, tá? Então, e até melhor que não seja dessa forma, né? Porque aí o mercado, como o mercado de capitais como um todo, acaba sendo o sucesso é o melhor dos caminhos, né? Eu acho até porque essa situação de você ter que executar é muito traumática no Brasil hoje, né? Porque você vê até alienação fiduciária, que era para ser um negócio super simples, né? Não pagou, o imóvel vai para o credor, acabou, já está no nome do credor. Já existe mil tipos de contestação para isso, né? No próprio agro teve um problema, assim, de um juiz de uma primeira vara, tá? Ele não deixar... eu tenho um caso assim. Então, eu tenho um caso de uma fazenda exatamente assim, que foi não vamos citar nomes, né? Sim. Não é aqui da Brava, mas o que aconteceu? Eles ficaram insolventes, pediram RJ, as fazendas estavam em alienação fiduciária, já rodando empréstimo. Acho que a hipoteca também, muito hipoteca. Não, essa era a alienação fiduciária. O que aconteceu? O juiz decretou que a fazenda era essencial ao negócio e acabou-se a alienação fiduciária. Não tem o que fazer, Nós estamos falando de 70 milhões, cara. E aí a garantia... Acabou. A garantia sou Joe. A garantia acabou. Vai ter que fazer a RJ, fazer todo o plano da recuperação judicial, passar tudo pelo processo, né? Então... Isso encarece o crédito. Se a garantia é fraca, é baixa, né? Bom, a gente entrou numa pauta aqui, num tema, não é a pauta do nosso episódio, mas eu acho que é legal de a gente comentar. Mercado imobiliário de Santa Catarina, né? A gente passou por uma grande valorização pós-pandemia e grandes holofotes, né? O mundo já conhecia, vou dizer assim, o Brasil já conhecia Balneário Camboriú, mas pós-pandemia eu acho que veio uma visão muito, muito forte de investimento para Balneário Camboriú.
Faz a faixa de extensão de areia ali, né? Isso, e a gente teve várias coisas, roda gigantes, faixa de extensão da areia. a extensão da areia, a revitalização agora da orla e um monte de outras coisas que valorizam, né, o imóvel dos proprietários aqui da região. O que na cabeça de vocês, além disso, né, o que justifica toda essa valorização? Vocês que atendem, querendo ou não, empresários da região, o Henrique mais em construtora e o Rafael mais o empresário em si, o que justifica essa valorização e essa alta procura na cabeça de vocês e na visão de vocês? Além de extensão de areia, sim. Revitalização da orla e tudo isso que a gente já sabe. Além de todos esses pontos que você colocou, Serpa, eu acredito que é a escassez, tá? Balneário Camboriú são 6 quilômetros ali, né? A Avenida Atlântica. A orla, né? Então, cara, pro lado não tem mais onde crescer. Agora é para cima, cada vez, né, edifícios maiores ali e para trás, né? E terceira, quarta, cada vez valorizando mais, né? Mas falando de Atlântica até Brasil ali, realmente eu acredito que é a escassez, tá? Escassez. Escassez que tem valorizado tanto. E aí, vou até direcionar uma pergunta pro Rafael. Onde que a holding imobiliária entra para os proprietários de imóveis, para os investidores, que muitas das vezes vêm aqui e investem em pontos comerciais, investem em galpões e recebem aluguéis e renda desses ativos, né, desses imóveis. Por que fazer uma holding imobiliária e como que isso impacta diretamente e por que é tão benéfico? Você tá acumulando questão para mim, mas eu vou falar duas coisas. Vou falar duas coisas. Primeiro, sobre a questão da escassez, que eu concordo com o Henrique, e vamos ampliar de balneário. Vamos traçar uma linha aí, mais ou menos de 100 quilômetros entre Florianópolis, que eu nem considero, porque eu não gosto muito de Florianópolis, até Pissarras, que eu também não considero muito, que também não gosto muito. Mas todas essas áreas... Perdeu o cliente. Isso é brincadeira dele, ele gosta de... Rafael, quem não gosta do Rafael, nós da Brava aqui apoiamos toda essa região, tá? Não, o nosso institucional aqui é apoiar. Não gosto para morar, como negócio e tudo mais. E se retificou agora. Então, você passa por uma área ainda assim é escassa, porque 100 quilômetros é pouco, né? Ainda é escassa. E em Balneário, Itajaí, você tem diversas construtoras com um track record brilhante de entrega de imóvel comprado na planta. Tanto entrega, antecipação, entrega na data, tudo certinho, como entrega de imóveis em alta qualidade, com rentabilidade de 15% a 20% ao ano. Aonde no mundo que você encontra isso? Difícil, né? Só não dá para dizer que é isso em dólar, que daí ia ficar mais lindo ainda, né? Mas se o dólarzinho desse uma colaborada, a gente ainda tem um track record bonito em dólar. Sobre a questão da gestão do patrimônio via CNPJ, vamos falar assim, né? Que você sabe que holding para mim é um dos instrumentos, né? Vamos dizer, a holding é uma administradora de bens. Perfeito, é administradora dona de uma administradora de bens e essa administradora de bens compra, investe, vende imóvel, aluga e tudo mais. A principal questão no CPF, o teu ganho de capital é 15%, tá? Então você vai pagar imposto sobre ganho de capital de 15%. No imóvel que valoriza aí, dobra de valor ou triplica de valor em 3 a 5 anos, tá? Você vai ter um ganho de capital grande, né? Você vai gastar aí 1 milhão na física, vai colocar 3 para dentro, vai pagar 15% sobre 2. Se você fizer na jurídica, você vai pagar entre 5,70 e 6,10 de imposto sobre o valor total. Então, é só fazer conta. Fica mais barato fazer na holding. O aluguel é a mesma coisa. O aluguel é 27,5 se você não sonegar. Porque todo mundo fala, não, mas eu recebo por fora. Aluguel eu pago. Esse é o nosso advogado aí. Conta, né? Não me conta aí. Eu não preciso saber, né, Gruca? Não preciso saber. Né? De pouquinho, mas o cara que tem 10, 20 imóveis, o cara que permutou um terreno, né? Permutou um terreno, recebeu 20 apartamentos num prédio de 100 apartamentos, esse não vai ter como esconder, se ele alugar 20 apartamentos, ele não vai ter como esconder essa receita. E na holding ele vai ter uma tributação significativamente menor do que na física.
né? Então, só aí já vale a pena. E outra, você pode vender todos os teus ativos para um fundo imobiliário. Você pega e puxa a tua administradora de bens lá, que você permutou, você foi um dos sortudos que comprou um monte de terreno aqui, trocou por CG e tal, tem um monte de coisa lá, colocou tudo para dentro de uma administradora de bens e, em vez de vender imóvel, você vendeu um CNPJ com um monte de bem dentro. Que não é ruim. Que não é ruim. E você pode vender isso para fora do Brasil, você tem várias estratégias aí que você pode usar para mitigar o teu risco tributário, ou então você pode transformar isso em cota de fundo. Pega a tua empresa, integraliza ela num fundo, transforma em cota de fundo, vira cotista do fundo e pronto. Acabou-se. E deixa eu fazer uma pergunta para o Henrique. A gente atende e recebe diversos construtores. E com toda essa valorização imobiliária, o sonho do construtor, pelo incrível que pareça, é comprar o terreno e não fazer a permuta. A permuta, né, geralmente é sempre o segundo plano do construtor. Existe uma possibilidade, Henrique, do construtor comprar o terreno com o mercado de capitais, com o funding do mercado de capitais, ou não? Existe, tá? Nós temos fundos de desenvolvimento. Tá? Esse fundo, a tese do fundo é participar de todo o projeto imobiliário, tá? Inclusive na compra do terreno. O que acontece? Qual que é a principal vantagem do fundo de desenvolvimento nesse sentido? Quanto antes você entra no projeto imobiliário, maior vai ser a tua tira, o teu resultado pro cotista também, tá? Então, realmente tem essa... Existe a possibilidade. Existe. Porque quando a gente fala simplesmente de um CRI, não há possibilidade, porque o projeto já tem que estar em andamento, já tem que ter lastro recebíveis, tem que ter venda e tudo mais. E de fato, existe sim essa demanda, né? Não sei se vocês concordam comigo, mas o construtor ele prefere comprar o terreno que ele vai construir em cima. Mas nesse caso, o fundo de desenvolvimento, ele se torna sócio da SPE? Como é que funciona essa operação? SPE, tá? Então, na realidade é assim, ó, o fundo, ele tem o gestor e ele tem os cotistas, tá? O CNPJ do fundo, quem se torna sócio da SPE, tá? Certo. Então, o construtor, ele não conversa com todos os cotistas aqui, ele só conversa com o gestor do fundo. E o gestor, quem dá toda a explicação para os cotistas. E aí, o cotista apura o resultado dele quando apurar o resultado da SPE. É isso aí. Isso aí, e divide na mesma proporção dos cotistas e do construtor. Né? Tá, e deixa eu te fazer outra pergunta, porque aqui na nossa região a gente trabalha de uma maneira diferente. Tá. Porque as empresas, as construtoras, elas são quase uma financeira, porque elas financiam o cliente, né? O que quase não acontece fora, né? Na verdade em São Paulo e tudo mais. E aqui, querendo ou não, o cliente vai lá, dá uma entrada, fica pagando uma correção, fica pagando mensal e balão, semestral, anual, direto à construtora, né? Direto para a construtora. E além disso, não é só negociado dinheiro, é negociado apartamentos, é negociado carros, é negociado um monte de coisa. Como é que funciona no fundo de desenvolvimento? Nesse caso, tem que ter um controle maior, né, Henrique? Exato. Isso entra na informalidade, isso não é bem visto pelo mercado de capitais. Não, tá? né? Exatamente. A turma normalmente então recebe um veículo e já repassa para um fornecedor. Tá? Então existe toda essa facilidade aqui na região. Tá? Mas não é tão bem visto quanto no mercado de capitais. Né? O que importa seria melhor receber em dinheiro, lógico. Não, legal. Eu tenho até uma pergunta que a gente está falando aqui sobre essa parte imobiliária, que talvez o nosso Kruka aqui pode responder. Por que a nossa região, o setor imobiliário, usa aqui muita SPE? Eu tenho um cliente que é do Rio Grande do Sul, eles acabam não utilizando lá e não sabem como é que funciona. Qual que é o benefício de utilizar uma SPE hoje dentro dessas incorporações, Kruka? A SPE ela é uma sociedade de propósito específico, então ela vai nascer e morrer com a obra, tá? Então você vai ter lá o dono do terreno pode entrar numa SPE com o terreno, a construtora pode entrar com o dinheiro da construção, o fundo de investimento pode entrar com o dinheiro do investimento e aquilo fica dividido
entre os participantes. Além da SPE, a gente tem um outro instrumento que chama Sociedade em Conta de Participação. E essa sociedade em conta de participação é um instrumento relevante porque ela oculta de forma legal o sócio investidor. Famosa SCP. Isso, SCP. E nessa SCP que você pode receber investidores, às vezes pessoas físicas ou o próprio terrenista, né, sem expor ele aos problemas que podem acontecer ali na gestão da sociedade ostensiva, né? Uhum. Então, são estruturas societárias muito utilizadas e que devem ser utilizadas aí para proteger investidores e principalmente para segregar patrimônio, né? É importante porque normalmente essas construtoras, já que estão buscando alavancagem, elas têm várias obras, né? E um erro comum que levou a diversas falências é misturar a receita de uma obra na outra. Ah, eu vou colocar lá todas as obras no mesmo CNPJ, entrou dinheiro, vendi um apartamento da obra A para pagar a conta da obra B. E acontece muito na nossa região, né? Claro. Cara, acontece, e é o seguinte, é aquela famosa tem 5 panelas e 3 tampas, né? Então você tira a tampa de uma panela para colocar na outra. Não tem tampando o buraco. Quando a corda aperta ali, a turma faz isso mesmo. Mas daí lança mais uma obra, é isso que Você tem... tava fazendo. Lança mais uma. E o mercado, igual nós estamos passando agora, com Selic a 14, tem que valorizar muito o imóvel para valer a pena o cara ir ali, comprar na planta, fazer toda essa... E aí não só começa isso, né, a Matheus? pressionar as vendas, né? O próprio financiamento também, né? Que agora fica mais escasso, o cara não consegue mais pegar um financiamento, não consegue comprar, a construtora também não quer financiar mais direto, acaba complicando. A nossa bolha aqui que a gente vive perdoa esse tipo de coisa. Perdoa. Né? Mas um mercado normal, você sair de 6% para 14%, 15%, vai ter muita gente que vai parar de vender imóvel. Não tem como. A gente vive num circuitinho fechado aqui que, na minha opinião, vai continuar valorizando, principalmente a parte, né, frente mar aí, Atlântica Brasil, frente mar Praia Brava, esse tipo de coisa que não tem muito. Isso aí hoje. vende sozinho, né? Claro, se nem você falar, ó, na Praia Brava, quero comprar uma cobertura na Praia Brava hoje. Quantas tem para vender de frente mar? Você não vai achar 10? Não. Né? Aí quanto que é? É o preço que o cara quiser cobrar para te vender. Não tem o que falar. Né? Eu vou puxar outro tema aqui pro Henrique. Um tempo atrás a gente conversou e a gente acabou de não finalizando a pauta, mas do M&A para as empresas de saúde. Uhum. Há pouco tempo a gente viu junto um M&A realizado aqui praticamente em Itajaí, de uma clínica famosa, e até me chamou a atenção, mandei para ele, falei, puta cara, tão perto de nós e a gente nem acaba nem tendo conhecimento, né, dessas operações que são feitas aqui. Qual que é o benefício e por que um empresário, um médico empresário consegue aí fazer a venda de um consultório, de uma clínica, de um conglomerado de saúde desse? Vou falar um pouquinho então sobre o mercado de saúde, tá? De fusões e aquisições. A gente tem notado o envelhecimento da população, né? Então, o que acontece? Isso beneficia as operadoras, porque aumenta a base de clientes, só que, por outro lado, aumentam os custos, porque enfim, os exames são muito mais complexos para a população mais idosa, né? Então, tem muitas empresas que não estão preparadas para esse aumento de custo. Então, a gente viu um movimento muito grande de consolidadores, tá? Então, as empresas que estavam mais bem preparadas adquirindo as empresas que não estavam preparadas, tá? Então, esse foi um movimento que a gente viu no mercado de fusões e aquisições de saúde. É um setor relevante, saúde, mas o que aconteceu no mercado em fusões e aquisições, se a gente olhar um pouquinho de tempo, tá? Ali na pandemia, 2020, 2021, houve um boom, porque existia muita liquidez e os próprios donos, enfim, repensando o que queriam fazer das suas atividades, né? 23 e 24, a gente identificou uma ressaca desse movimento de fusões, né? Só que a gente
está vendo que o mercado de saúde ele está retomando, tá? Então é um mercado relevante ali, tá? E basicamente são os motivos de todos os outros mercados, tá? É falta de sucessão, ou o cara realmente Cansou. cansou, quer ir para a praia, quer aproveitar tudo que ele construiu ali naquele momento, tá? Ou não, é o cara que não vende a empresa como um todo e precisa de um investidor para alavancar a empresa dele, que a gente também comentou no início. Então, a gente tem visto tudo isso no mercado de saúde, tá? Legal, legal. Falando um pouquinho sobre o teu passado, né, como controller, CFO, qual é uma dica que tu consegue dar para o empresário que quer fazer um M&A ou quer adquirir uma empresa, né? Não é só vender também, né? Sim. M&A o cara pode comprar, pode, em vez de criar, ir lá ir ali no Henrique tomar um crédito para fazer uma expansão, ele pode comprar uma nova empresa que complementa a operação dele. Eu costumo dizer que dois principais benefícios numa aquisição é tempo e risco de execução, tá? Você comprar uma fábrica que já está operando ou você construir uma fábrica nova, a fábrica operando, você já está recebendo receita, resultado no dia seguinte, né? E risco de execução, nesse exemplo que eu dei, construir uma fábrica é obra, é orçamento, burocracia. Nem o escritório de prestação de serviço ficar pronto rápido, imagina uma indústria, né? E o risco do meu também futuro, né? O meu também demorou para ficar pronto, né? Os acompanharam, né? Então, os principais benefícios é tempo e risco de execução, tá? Mas os motivos são outros. Pode ser sinergia em custos com outra empresa, pode ser expansão geográfica, pode ser diversificação de receita, pode ser aquisição de novas tecnologias ou de talentos, tá? Então, todos esses são os benefícios para quem deseja adquirir uma outra empresa ou um concorrente, tá? Tu falou de uma palavra, acho que importante que está acontecendo no Brasil, os consolidadores. Tá. Quando a gente olha o mercado americano, existe muito consolidadores, né? A gente pouco compra quando vai para lá em farmácia de algum americano, algum comércio local, né? Geralmente, a maior parte das lojas já de comércio local já não existe mais. Os consolidadores já foram lá e já compraram, já fizeram ou desmancharam e colocaram um supermercado, um Walmart, as famosas lojas de departamentos, né? Exatamente, não tem mais as lojinhas do mercado doméstico. Eu queria saber de você se isso faz parte do futuro do Brasil, os consolidadores, as grandes marcas adquirirem esses comércios locais. Eu entendo que sim, tá? E a gente volta ali para a questão de sinergia. Você pensa uma estrutura robusta e uma estrutura menor aqui, tá? Você adquirir, colocar isso nessa estrutura, você elimina um monte de custos ali que já existe nessa estrutura maior. Vamos pensar no setor jurídico, vamos pensar em toda uma despesa administrativa ali, tá? Então, você acaba tendo vantagem em incorporar isso e aí as grandes redes acabam consolidando o mercado. Isso está acontecendo, né? Sim, a capacidade de financiamento, né? Eu tenho um cliente que vendeu parte de uma empresa, uma corretora de seguros que ele tem, e o comprador foi bem claro para ele, falou: eu tô te comprando porque eu quero o cliente X, que é teu. E em vez de disputar o cliente, eu vou te comprar. Eu vou te comprar. Determinado e daí ativo, comprou, né? Colocou ele no back office, ou seja, reduziu o custo operacional dele, deixou ele sócio, reduziu. O cara, além de ganhar dinheiro, ainda teve um benefício da operação dele ficar mais slim, vamos dizer assim, e ele ganhar mais dinheiro, né? Aí tá meio aposentado, que agora ele já não precisa trabalhar tanto quanto ele trabalhava, continua recebendo lá uma rendinha e vendeu 60% da empresa, entregou o controle. Ainda é meio condoído por causa da questão do controle, mas tá fazendo mais dinheiro do que estava fazendo antes. E o cara só comprou ele por causa de um cliente. E tem alguma previsão de saída? Porque normalmente existe uma cláusula de earn-out, né? Então, principalmente quando existe uma divergência de valuation ali na empresa, né? A expectativa do que o dono
tem e de quem está comprando, né? Então, você coloca essa cláusula de earn-out. Se você atingir determinados receita ou resultado, eu vou te pagar essa diferença, né? E aí eu te perguntei isso porque normalmente o sócio antigo que fica, ele se desmotiva nesse momento aí né? Por isso que eu te perguntei se ele tem, não é a cláusula de earn-out, ele não tem, mas ele tem uma cláusula para reavaliação para saída, né? Tem uma cláusula de se ele tiver a opção de venda, primeiro que o cara quis deixar ele preso, né? Ele falou, você vai ficar aqui 5 anos e depois você tem um não compete de mais 3, tá? Mas ele pode sair com a mesma avaliação que ele vendeu. Tá. Ele pode escolher vender o que ele ainda tem, só que ele não vai poder competir. Ele tem que sair, se aposentar, fazer outra coisa e tal, desse jeito. Mas para ele ainda está sendo um bom negócio. Ainda está sendo um bom negócio porque o cara ainda trouxe mais cliente para a operação dele. E aumentou a receita. Aumentou, não. A avaliação agora, pelo que ele vendeu os 60%, para ele vender os 40%, ele ganha mais. E esses caras entram para ser controle, né? Eles não entram para comprar abaixo abaixo de 49%. O cara quer a caneta, né? Exatamente. Não adianta, é que existem 2 tipos de investidores, tá? Normalmente o estratégico, que é alguém do setor que já atua, ou um sócio financeiro. O estratégico normalmente quer o controle, tá? Já o investidor não, ou é um fundo de private equity ou de VC, depende do momento que a empresa tiver, e ele vê a saída ali daqui a um período de 4, 5, 6 anos, depende do mandato do fundo, né? Então, o estratégico, normalmente a gente vê que é o controle, ou a totalidade, a compra de 100%, né? O financeiro, existe todo tipo de perfil também, tá? Tem um cara que só quer colocar o dinheiro, sustentar o crescimento e ajudar na gestão, geralmente coloca um CFO ou coloca alguém no conselho, tá? Mas também tem aquele que quer ser majoritário. E tu acha que o estratégico compra o dono? Compra quem toca ou compra a operação? Sim. É uma pergunta... As equipes, tá, tem muito valor. Então, a própria aquisição de empresas para que venha o talento, isso acontece bastante. Também acho. Esse daí era condição. Principalmente ele continuar como CEO ali. Ele CEO não, mas responsável técnico, né? Ele fica a SUSEP é dele, né? A responsabilidade perante a SUSEP e o comercial é desse cara, porque esse meu cliente que vendeu, ele sempre foi o comercial. Então, tanto que conseguiu esse clientaço aí que foi o motivo da venda. Mas principalmente se a gente olhar para startups, sabe, para empresas que estão iniciando, aí realmente o fundador, o time, a gestão ali conta demais. Conta demais. E falando um pouquinho do futuro do planejamento sucessório, quando a gente olha os empresários da década que nasceram na década de 40 a 70, estão chegando aí já a começar a planejar, né, o planejamento sucessório. Tu acha que está mais em alta nesse momento porque os empresários, querendo ou não, estão chegando numa idade acima de 70 anos, querendo suceder para os filhos ou algum outro executivo da empresa? Tu acha que nesses próximos anos vão ter mais essa demanda de planejamento sucessório por causa desses... Quem fez está chegando, querendo ou não, num momento de mais tranquilidade, né? Sim. Inclusive, esse fenômeno de consolidação que o Henrique falou que está acontecendo nos Estados Unidos é a aposentadoria dos baby boomers, né? Porque o baby boomer, ele não trouxe um sucessor, normalmente, ali para a banquinha da esquina, para o 7-Eleven dele, para o negócio pequeno, para o lavacar, esse tipo de coisa, ele não trouxe o sucessor, então uma grande rede acaba comprando, o investidor acaba comprando e tal, e acaba por ali. Nesse negócio pequeno, eu vejo cada vez menos sucessão e cada vez mais venda, sabe? Eu acho que os grandes negócios que têm grandes partes interessadas, construtoras, outros negócios assim, né? Agro, né? Também já é mais difícil vender, tem aquele apego pelo legado um pouco maior, grandes propriedades, então também fica difícil de vender porque são altos valores, né? A terra valorizou muito, então uma preparação da sucessão acaba acontecendo mais.
mas eu vejo mais venda do que propriamente sucessão. E se eu for falar de como é que eu vejo o futuro da sucessão, eu tenho que focar em educação, né? Tenho que focar em educação, preparação de sucessor e montagem de planejamentos estratégicos robustos de longo prazo. Inclusive meritocrático, né? Inclusive o sucessor tem que entrar para trabalhar, né? Claro, tem que passar por todas as fases. Uma das melhores que eu vi, assim, é uma empresa aqui do interior de Santa Catarina, de um gigante, assim, da indústria metalmecânica, que casou diversas vezes, teve várias esposas e antes de holding estar na moda, ele já tinha protocolo familiar, ele já tinha acordo de sócio, já tinha tudo. E quando ele faleceu, já estava tudo resolvido. E os herdeiros que ficaram na gestão são pessoas que trabalharam na empresa a vida inteira e tem uma regra específica de você começar em chão de fábrica e passar por tudo para poder chegar num cargo de gestão. E nesse caminho, você nunca é gerido e nem gere ninguém da família. Né? Então foi uma estruturação que eu não participei, mas que eu aprendi com ela, que foi muito interessante. E eu acho que para quem quer deixar legado, para quem quer ter uma empresa longa, né, que dure muito tempo, eu acho que esse planejamento com pessoas é muito importante, que o grande apagão que vai acontecer invariavelmente, já está acontecendo no agro e vai acontecer em outras áreas, é falta de pessoas para tocar as coisas. Tá cada vez mais, você passa por isso aqui, eu passo por isso no meu escritório, o Henrique espero que não passe, mas deve passar também no escritório dele. É muito difícil a gente encontrar gente qualificada para trabalhar. É verdade. É verdade. Cara, eu vou te fazer uma pergunta que eu queria que tu compartilhasse conosco uma vivência que tu teve há um tempo atrás, que foi participar de uma operação de trazer uma empresa de fora para o Brasil, lá no Paraná. Queria que tu contasse um pouquinho como é que foi essa estruturação, essa operação e abre o que tu puder. O enredo, né? O enredo, porque eu acho que isso é importante, né? Ainda mais para nossa região. A gente tem algumas empresas vindo para cá. A gente teve o caso há um tempo atrás, bastante tempo, da indústria Porto Belo aqui, que querendo ou não, ela emprega muita gente. Movimenta a economia, né? Movimenta muita economia de Tijucas, Itapema, Porto Belo e região. E tu participou de uma vinda de uma gigante para o Paraná, e eu queria se tu puder compartilhar conosco um pouquinho dessa vivência. Eu tive a sorte, assim, quando eu me formei, eu fui bem arrojado, para não dizer metido, né? E já quis fazer um MBA já logo de cara. Então, em 2003, eu entrei no MBA da FGV e conheci o meu primeiro sócio, que foi o Carlos Gloger, e ele estava procurando... Isso em Curitiba. Em Curitiba, E ele estava procurando um estagiário que falasse inglês. E eu, na época, estava trabalhando no escritório de um amigo meu, ainda estava começando na carreira, eu falei, você achou teu estagiário, sou eu. Aí ele, mas você já é formado e tudo mais. Eu falei, não tem problema, eu sabia que ele já tinha trazido a GVT para o Brasil, na época, né? Ele foi responsável por comprar a licença e trazer a GVT para o Brasil. E ele era novo, ele era uns 3, 4 anos mais velho que eu só na época, e já tinha feito essa operação, eu já conhecia o histórico dele e pedi para trabalhar com ele. E em 2004, comecei a trabalhar lá e tal, comecei por baixo. Em 2004, daí veio uma empresa suíça que pesquisou vários escritórios em Curitiba para instalar uma fábrica de carbonato de cálcio no estado do Paraná. E a cidade de Ponta Grossa, assim como outras, tanto no Paraná quanto em Santa Catarina, dá incentivos econômicos para você trazer empresas de fora ou até empresas brasileiras mesmo, né? Eles entregam terreno desde que você consiga fazer uma empresa lá. E a gente conseguiu uma área de 80 mil metros quadrados lá em Ponta Grossa para instalar essa empresa. Eles vieram, fizeram um investimento relevante, colocaram uma primeira fábrica lá e a partir daí começaram anualmente a ampliar e foram compraram outras empresas, compraram empresas em São Paulo, enfim,
foram realizando diversas aquisições ao longo dos anos e ainda que eu tenha saído do escritório de Curitiba, eu continuei trabalhando com eles também por ter um relacionamento com o dono, já fui para a Suíça, já conhecia ele, e tivemos essa oportunidade aí de estruturar essa operação. Uma das partes que eu achei mais interessante foi quando eles começaram a trabalhar forte aqui na área de Três Lagoas, eles fornecem para a indústria de papel, então tem uma operação relevante em Três Lagoas. A gente fechou o bridge loan, o primeiro bridge loan que eu fiz, que era um empréstimo que vinha de Nova York garantido pelo controlador da Suíça. E isso tudo foi feito para gerar um planejamento tributário, né? Porque ele tinha um limite de subcapitalização que ele pode ter, e dentro desse limite de subcapitalização, em vez de pagar imposto, que ele é lucro real, ele deduz juros, né? E paga juro, olha só, do empréstimo, reduzindo assim o lucro aqui no Brasil, mas basicamente o estrangeiro não precisou trazer o dinheiro dele, devolver o dinheiro dele. Ele fez um empréstimo, paga o empréstimo, diminui o lucro aqui no Brasil e gera toda essa como que eu vou dizer, sinergia aqui para que a empresa se desenvolva e trouxe, daí ali eu trabalhei com contrato de transferência de tecnologia, contrato de cessão de direito de uso de marca internacional, enfim, ali eu ganhei uma bagagem muito grande em trazer essa empresa. E vieram várias outras, veio a American Tower Corporation, que é uma que eu posso falar, que veio pendurada na GVT, que instalava torre de transmissão, e outras, veio uma empresa especialista em telefonia também, que chamava Alvarion do Brasil, e fizeram investimentos relevantes, trouxeram transferência de tecnologia e colocaram efetivamente muito dinheiro no Brasil. Entraram bem com dólar na época, né, mais baixo do que hoje, mas isso acaba se compensando na operação, porque na minha experiência, o dinheiro que vem acaba nunca voltando. Se for bem operado, bem executado. Volta como distribuição de lucros, alguma parte, mas a maioria fica aqui. Então, é na economia local, né? Quando eu vejo o dólar a R$6, a única coisa que eu penso é bom momento para o investidor estrangeiro que não quer especular. Investidor estrangeiro que quer vir aqui montar uma atividade produtiva, né? Essa empresa que conseguiu o terreno em Ponta Grossa está lá até hoje. Eu sei que tem cidades aqui de Santa Catarina que dão terrenos também para você construir. Inclusive, Navegantes tem na lei municipal essa possibilidade do município entregar terreno para você desenvolver uma atividade econômica e ficar ali. Então, isso é uma coisa que o investidor estrangeiro olha com muito bons olhos. Quando eles chegaram aqui e falaram assim, estamos procurando um terreno, e a gente falou, vocês não vão gastar com isso, eles não acreditaram. Falaram, não, é golpe, quem que nós vamos ter que pagar? Não. O argentino, que era o CEO na época, falava, let's handle some jetas. Eu achava que ia ter que dar jeta para todo mundo. Eu falei, vamos fazer um negócio certinho, aprovado na Assembleia Legislativa, tudo certo. É um momento que a expertise manda muito, né, Kruka? De conhecer de fato toda a legislação, né? A legislação e as pessoas, né? Lá em Ponta Grossa, a pessoa que era responsável por esse programa de incentivo era um funcionário concursado, não era um político. Então, trocava o prefeito e o cara que desenvolvia e fazia esse projeto continuava sendo o mesmo. Bacana. Né? Agora acho que ele se aposentou, porque já faz um tempo isso, né? Ele já era mais velho na época, hoje ele deve... Já tinha certa expertise também na época, né? Hoje ele já deve estar bem mais... já deve estar bem aposentado, na verdade. Te conheci quando você era CFO de uma empresa, e eu gostaria de entender o que te motivou a ir para o investment banking, né? Estruturação de dívida, compra e venda de empresa. O que te motivou, além de sair do teu setor, que era ser um CFO, né, um diretor financeiro de grandes corporações,
a montar a tua própria boutique, a montar o teu próprio escritório e seguir essa carreira solo no mercado financeiro? Eu costumo dizer, Serpa, que faz parte do escopo de trabalho de um diretor financeiro, de um CFO, analisar constantemente estratégias que melhorem o resultado da empresa, aumentem a receita, tá? E uma operação de M&A, por vezes, faz sentido nessa estratégia, tá? Aqueles fatores que eu citei de sinergia, de expansão geográfica, de diversificação de receita, tá? Além disso, nos últimos 7, 8 anos que eu trabalhei como CFO em algumas empresas, o M&A proprietário fazia parte, estava sob meu guarda-chuva, tá? O que é o M&A proprietário? É a compra e venda de empresas que façam parte do hall da empresa onde o CFO está trabalhando. Do grupo econômico ali, do grupo econômico, né? Então, essa trilha que eu fiz, tá? Mas o gostar do assunto M&A me fez virar essa chave. Poxa, eu quero montar a minha consultoria e ajudar o empresário que deseja vender a sua empresa, tá? E que nunca fez uma operação dessa, provavelmente é a primeira operação que ele vai fazer, e provavelmente também é a única operação que ele vai fazer na vida dele. E é um momento muito importante, porque são pessoas que construíram suas empresas 20, 30 anos, né? E que vai consolidar o legado, né? Consolidar o legado, é essa a palavra. Ou não, ou é aquele cara que está começando e que está procurando um investidor, alguém que faça a empresa crescer, tá? Então é um momento muito importante e foi essa a decisão que eu tomei, tá? De montar a Altana. Bacana, legal. Eu trabalhei essa empresa que veio de fora aí, comprou 2 empresas familiares da mesma cidade lá. É muito pequena a cidade, então não vou cite nomes. E eles foram atendidos, ambas as famílias eram amigas, e foram atendidos por um mesmo escritório de advocacia gigantesco lá de São Paulo. E no decorrer da operação, quem foi convidado para ir na casa das pessoas e depois do negócio feito e tudo mais, foi para fazer a comemoração e acabou daí virando advogado deles depois do negócio feito, foi eu e o Carlos. Porque o relacionamento que a gente construiu ali foi tão legal que eles acabaram... Isso que a gente brigou na mesa. Não foi assim... Por isso que o relacionamento foi bom. Na hora da negociação, a gente teve que cuidar do lado do nosso cliente. Só que o cuidado que a empresa, os advogados que estavam atendendo eles, era uma coisa assim totalmente impessoal. E a gente teve as discussões, mas saía dali, era todo mundo amigo. Né? Business, né? E os advogados tiveram uma postura muito, como é que eu vou dizer, muito impessoal. Não tem outra palavra, muito impessoal, e acabaram perdendo esse relacionamento. E a gente é amigo dos caras até hoje. Um é uma família portuguesa, o outro é uma família, não posso falar árabe, da Turquia, assim, sabe? Mas é turca. E, assim, todos fanáticos por vinhos e tudo mais. Então, assim, essa parte que você diz, assim, e foi a única operação que eles fizeram na vida. Venderam as empresas e agora nunca mais. Agora estão vivendo disso. Então, para eles, eu vejo que faltou uma assessoria mais, como que você está falando, mais sabe? Próximo. Mais próximo mesmo, que tivesse mais preocupado em o que eles queriam do que só no negócio, só no jurídico, só no papel, entende? Isso fazer acontecer o negócio, né? O subjetivo está cada vez mais importante, assim, o interpessoal subjetivo e se conectar com as pessoas, ainda que pareça um chavão falar isso, está cada vez mais importante de verdade. E deixa eu até te fazer uma pergunta, Kruka. E depois do negócio feito, como é que as famílias buscam direcionamento até para aplicar esse capital? O que tu observa? Vocês ajudam as famílias também nesse direcionamento do que fazer com o dinheiro? Que fazer com o dinheiro, sessão em comum todo? Quando a família fica líquida, né? Eu falo para eles ligarem para o Matheus. Já aconteceu. Não, eu sou meio
assim, como é que eu vou dizer? Eu não tenho muita esperança mais em bons investimentos no Brasil quando a gente compara com o que acontece fora, né? E o rendimento no Brasil, eu sou obrigado a indicar que vá para o exterior. Mas o que não vai para o exterior, eu falo, olha, vamos olhar o que tem aqui dentro, quais são os objetivos, verificar perfil de risco, porque o perfil dele não vai ser o mesmo que o meu, né? Ele não vai querer comprar Bitcoin e contrato de boi gordo. Contrato de boi gordo futuro. E call de boi Ducati. gordo, né? E fazer uma fraude moto. Mas aí define o padrão de investimento do cara, indica, né? Eu indico bons assessores de investimento e tento orientar que diversifique, coloque em várias caixas assim para não desaparecer, porque é muito fácil o cara, assim, foram operações milionárias, um ganhou 100 milhões, o outro ganhou 120 milhões, meio que no Pix, assim. Então, amigo, por isso aí virar Ferrari e IPVA, Jato, e Ferrari, dois barco aqui em Balneário Camboriú. E na época, em Miami, era uma coisa, inclusive, que um deles queria. Ah, vou comprar. Não comprou, de tanto que eu e o Carlos Azucrinamos. Falou assim, ó, vou te mostrar o aluguel. Tal. Quantas vezes por ano você vai? Assim, pra que você quer uma casa lá? Ah, vou ganhar aluguel. Olha a conta do aluguel aqui, quanto é que vai dar? Não. Bota no S&P lá, compra Bitcoin, faz outra coisa. Mas comprar casa, pessoalmente, eu não acho um bom negócio. E outra, vira um problema depois na sucessão, né? Um ponto sobre isso, tá? Isso é um desafio muito grande, porque família fica líquida, tá? E o sócio, o gestor ali, ele tinha uma rotina, ele não tem mais, ele não tinha todo aquele montante de dinheiro que ele conseguiu, ele demorou 20, 30 anos para construir aquilo, e toda essa mudança, se ele não for bem assessorado, então ele precisa principalmente procurar um profissional que ajude ele nesse momento, tá? Que entenda seus objetivos, que saiba que aquela é a renda, que dificilmente ele terá outra renda, terá outro negócio, né? Então o ideal é procurar um profissional como vocês, para que oriente o que fazer. Porque no Brasil, não ter dinheiro é um problema. E ter muito dinheiro é um problema também. Então, eu queria ter esse problema. Não, mas é. Olhando para o mercado de capitais, né? Ele tá uma injeção de capital, o cara tá a vida inteira focado em fazer aquele dinheiro. E não estudar o que ele vai fazer com aquele dinheiro. É isso aí. Sim. Então, quando entra o Pix, igual tu falou... Que é o caso da Ferrari, que o Rafael comentou. O que acontece? Ele vai olhar para aquilo e falar, meu Deus, o que eu faço? E tem também, que você bem falou, o cara que é workaholic. Sim. E ele não sabe fazer outra coisa, ele não sabe relaxar e ele vai fazer uma grande besteira. Ele vai querer arrumar outro negócio. Vai querer montar outro, comprar uma outra empresa, né? Vou comprar outra empresa, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou comprar essa outra empresa aqui que eu sei que o cara que comprou a minha vai querer também, então eu vou comprar antes. Isso aí foi outra que nós dissuadimos ele de fazer. Falando, não faz isso, cara. Vai curtir, amigão. Pô, você já tá com 60 e poucos anos, vai aproveitar, vai viajar com a tua mulher, vai tomar vinho em Portugal, né? Que o cara era fanático por vinho, tinha uns 3 peramanca o dia que eu fui lá, nunca tinha tomado um peramanca na vida, a hora que o cara me botou 3, eu não sabia nem o que era. Pô, louco, que é isso? Mas eu aceito. Me dá. Agora, essa questão da depressão também é complicado, né, cara? O cara perde o sentido da vida do cara. Perde. Bem nesse ponto, eu tive a oportunidade de fazer uma reunião com um diretor, né, um ex-diretor de uma multinacional. E essa foi uma pergunta que eu fiz para ele. Depois de mais de 50 anos de empresa, ele entrou na empresa quando tinha 18 anos e só saiu quando se aposentou. E eu fiz essa pergunta para ele e falei, como é que foi a aposentadoria? Como é que foi o dia que você acordou sem o despertador? Né? Mesmo que tenha o despertador, mas é para caminhar na praia, é para andar de bicicleta. Se desligou da empresa. É para... Acordou sem ter o que fazer. Acordou para levar o neto na escola. E ele falou, esse era o meu grande medo. Né? Era um medo dele. E aí ele sentou na frente do médico e falou, a mulher dele pediu para que ele fizesse alguns exames, né? Já que tu tá em casa, agora tu vai fazer um check-up. Um check-up geral. E ele foi no médico da família. E daí
o médico perguntou, e como é que tá a empresa? Não, eu saí, me aposentei. Mas agora eu não sei o que eu vou fazer. Aí ele assim, não, agora eu vou procurar um terapeuta e tudo mais. O médico, não, peraí, eu sou teu amigo há 20 anos, vamos conversar um pouquinho. Pegou uma folha de papel. Qual que é o teu capital financeiro? É tanto. Quantos imóveis tu tem? Aonde? Um aqui, outro lá, papapá, papapá. Filho, neto, bens, cara, dinheiro lá fora, casa lá fora. Agora, amigo. Um overview geral, né? Tu tá 60 anos cuidando das coisas dos outros. Agora tu vai sentar, pegar essa lista aqui e cuidar das tuas coisas. E ele falou, cara, a quantidade de coisa que eu descobri que dava trabalho, que eu nem sabia que dava trabalho, me ocupa exatamente igual tocar uma multinacional. E ele, cara, tranquilo, curte a aposentadoria, passeia na praia, curte o neto, curte o filho e aproveita a vida, cara. Eu acho que é necessário, né? Foi um cara que executou tudo que tinha para executar, ensinou tudo que tinha para ensinar e agora tá na hora de cuidar um pouco das coisas da vida, né? E da própria família também, né? Cuidar da família, cuidar da mulher, cuidar de tudo, pô. É isso aí. Vê com ele se ele já fez o sucessório, se não fez, manda me ligar. Kruka, eu queria fazer uma pergunta para você, porque, para quem não sabe, o Rafael Krukowski, ele faz um pro bono de ser o piloto, a publicidade do motociclismo da Brava Investimentos. Da Brava Sports. Da Brava Sports. Mas ele faz um pro bono, né? Eu não sei se ele se é para nós, é para ele, mas ainda não sei a resposta. Cara, como é que tá sendo essa experiência de voltar a essa paixão que era o motociclismo, né? Essa parte da trilha, essa parte do rally de moto, e hoje tu querendo não tá competindo em diversos campeonatos pelo Brasil, inclusive eu fui em um com você. Qual que tá sendo essa tua experiência e voltar para essa experiência de voltar a acelerar. Eu tive um pouco de influência, tá? Sensação de liberdade. Isso eu vou te dizer. Toda essa tua paixão retornou aí, um pouco de influência minha. Mas a pergunta é pra você. Eu corri o Campeonato Brasileiro de Rally 2009, 2010, 2011, né? 450, moto pequena. E era uma coisa que eu queria, assim. Eu falo que já tive algumas aposentadorias na vida, né? Porque a gente nunca sabe quando é que vai acabar, se vai acabar e tal. Então eu tento viver desse jeito, assim, né? E fazendo as coisas que eu gosto enquanto eu trabalho. E quando eu saí do escritório em 2012, né? Que eu vendi a minha participação lá no escritório do Carlos e vim para cá, eu tinha um cara, tenho ainda até hoje, que é um cara top, assim, de mercado. E ele me ensinou uma estratégia, assim, me passou um texto, né, que chamava Marketing de Dentro para Fora, que falava basicamente o seguinte: vá fazer o que você gosta e fazendo o que você gosta, você vai fazer negócio. E eu já surfei, eu já andei de moto. Jogou golfe. Joguei golfe. Jogo golfe ainda, mal pra caramba. Mas tá em stand-by nesse momento. E nisso você vai conhecendo gente, vai fazendo amizade, vai fazendo negócio. Andar de moto, eu voltei porque chegou no final do ano passado, eu caí no marketing de internet, apareceu uma moto lá, uma Ducati Desert X, e numa promoção, sem juros e daquele tudo mais. Jeitinho. Daquele jeitinho. Que o brasileiro gosta. Fui lá e comprei a moto. Não contei pra ninguém e tal, me dei de presente de aniversário, dia 4 de janeiro de 2024 ela tava lá. E daí falei, vou andar no off e tal, não vou fazer nada demais. Então, um amigo meu que organizava na época, né, as corridas que eu participava lá em 2009, 2010, 2011, estava organizando aqui o Baja de Santa Catarina, né, a Adventure Cup, e eu vi que ia ter uma prova na Canelinha e falei, vou lá participar, acho que eu ainda consigo, né, vou, pelo menos, se eu cair, tem uma ambulância para me cuidar, em vez de eu ficar andando nos estradão sozinho. Relembrar os momentos. Eu vou lá. Cara, tinha chovido, caiu uns 3 pacotes já. A moto novinha. Destruída na moto. 0 km. Falei, agora eu vou, né? Agora eu vou trocar pneu e tal e vou andar.
E, cara, é assim, eu acho que a gente vive pouco tempo, na verdade, né? Eu já tô com 45 anos, já fiz bastante coisa, mas eu não quero aposentar e daí começar a fazer coisa. Eu acho que a gente tem que viver e ir fazendo o que a gente gosta, além de trabalhar. Porque qual que é a minha motivação? Advogar, fazer consultoria. Quanto mais cabelo branco eu tiver, melhor eu vou ser. Andar de moto, meu amigo, quando eu tiver 70 anos de idade, vai ser complicado para andar nesse nível que eu tô andando. O nível que eu tô andando. Pô, tu viu, né? Nada modesto, nada modesto. Calma. Pega o troféu dele ali, pega o troféu, pega o troféu. Eu sou o quinto do campeonato, cara, não sou nada demais. Mas Tá no bem nível demais, que eu tô quinto. andando, Voltou nível que eu tô agora, andando. poxa. no nível que eu tô andando, que eu digo assim, correndo risco, né? Claro, Correndo risco, me colocando em risco de quebrar um braço e tal. É difícil morrer do jeito que a gente anda, porque é dentro de um, que nem meu pai fala, sem espanar, né? Vai andando aí dentro do que você pode, que os acidentes são comuns, mas não geram resultados tão ruins como um acidente na estrada, por exemplo. com certeza. A estrada é muito mais perigosa, muito mais fora de controle do que uma competição. Uma competição, ela tem uma ambulância do lado, literalmente, e ela é super controlada. E tu dita o teu nível, né? Exatamente. O que é o legal do rally? É você competir contra você mesmo. O teu limite é o limite que você vai se colocar. E isso é outra coisa que ajuda a gente a se colocar dentro como é que eu vou dizer assim, segurar o ego. Não adianta eu chegar lá e falar que eu vou chegar em primeiro. Ah, eu queria ser o primeiro, eu queria ganhar? Queria. Só que o cara que ganha é um monstro. O cara bota 5 E minutos. vive só em mim. disso, né, O cara cara? bota 5 minutos em mim na prova. Eu vou colocar minha vida em risco para tentar ganhar dele? Não. Eu vou lá andar e pronto. E isso tem que ser usado, tem que ser trazido para a nossa vida profissional. Tem coisa que simplesmente não dá para fazer. Não dá para fazer. A gente tem determinadas limitações, né? Não adianta eu pegar aqui e falar para você, não, eu agora resolvi que eu vou estruturar um crédito, vou montar uma empresa assim, 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 vou construir um prédio de 50 andares. Você vai olhar para mim e falar assim, amigão, tu não é o Chico. Tu tem que fazer contrato. Tu não vai conseguir, não dá certo, entendeu? É isso, né? E a competição traz essa ideia, assim, esse limite para você ir buscar o teu limite dentro do razoável. Acho que isso ajuda bastante. O esporte, né, traz isso. Nós temos um maratonista aqui também, tá? O Henrique. Modéstia à parte. Eu já conto essa história, mas só pegar um gancho ali com o Rafael. O que ele falou, que é você contra você mesmo. O esporte passa muito isso pra gente, né? Cara, teu maior inimigo é a tua cabeça, tá? Com Seja no certeza. esporte, seja na tua vida profissional, seja nas tuas relações. Teu medo te impede de fazer muita coisa e você vencendo isso E se na, joga co- e vai, né? e na maratona, na corrida, né? Também é uma coisa Então, que. Por que chegou a corrida na minha vida, né? Minha esposa é médica, é nutróloga, e, cara, chegou um momento que era só trabalho, trabalho, e eu tava 12 quilos a mais do que eu tô hoje, né? Já recuperei bastante, mas... Tá bem, E, calma. cara, teve um dia que ela me chamou, um monte de exame, ela falou, cara, tua situação tá muito feia, tá? Tu tá pré-diabético aqui, precisamos mexer nisso, né? Precisamos tomar uma decisão. E aí eu fui pra corrida, mas não foi maratona, não, foi meia maratona, tá? Não, mas tá bom. Eu Depois quis de uma... subir tua- Depois de tua- uma certa idade, tu não consegue mais chegar nos 42 quilômetros, tá? Fiz algumas, cara, perdi 12 quilos, parei de correr, tá? Pretendo voltar logo, eu tô nadando, né? Esse ano é pode ser verdade. Tá na natação, né? de natação, mas quero botar a corrida de novo, agora com a empresa nova, vai dar para fazer isso. Vai, com Legal, certeza. legal. Bacana. Queria agradecer vocês pela participação. Acho que nosso primeiro episódio tinha que ser com vocês. Não Vocês poderia são- ser diferente, né? Vocês são nossos parceiros, motivadores desse projeto que é a Brava Investimentos, que tem outros grandes projetos dentro, Brava Cash, Brava Invest, que o Curuca faz parte. Bravo Esportes.
Bravo Esportes. Então, cara, queria agradecer muito a participação de vocês. Sou muito grato por fazer negócio com vocês, por vocês fazerem negócio conosco e por contar com o suporte de vocês, tanto na parte operacional da nossa empresa, que é com o Henrique, que complementa o trabalho do Rafael. Então, para mim, é muito gratificante ter vocês aqui conosco, aceitar esse convite e estou ansioso para o próximo. Vamos escolher uma outra pauta. Vamos. E vamos voltar para cá, com certeza, para a gente compartilhar mais de boas ideias. Cara, foi uma honra participar, tá? Como eu disse lá no começo, eu tenho um carinho muito grande por vocês. Deve ter ficado muito claro que não é, principalmente de mim falando, não é o métier normal, tá falando com câmeras, tá? Mas para primeiro foi bom, vamos para frente. Não, ninguém aqui tá acostumado, acho que foi muito bom. Quando a gente fez o convite pro Henrique para nos ajudar, né? Porque a primeiro convite foi, cara, tu quer ser nosso conselheiro? E aí ele assim, cara, eu quero ajudar vocês a montar uma empresa certa. Passar minha expertise, né? E com base, fundamento. Depois a gente monta o conselho. Vamos controlar um pouco a ansiedade e vamos fazer o dever de casa. Aí eu fui falar com o meu advogado, chamado Rafael Cruz Costa, e ele falou a mesma coisa. Vocês têm que botar a bunda na cadeira, trabalhar, olhar para dentro de casa e melhorar. E é isso que a gente está fazendo com a ajuda de vocês dois. Muito obrigado. Eu também vou agradecer aqui e falar uma coisa que eu já falei para vocês antes, né? A gente, às vezes, começa a advogar ou trabalhar para amigos. E, às vezes, a gente tem sorte de fazer amizade com pessoas que a gente trabalha. Eu conheci o Matheus, o Felipe e toda a equipe aqui por influência do meu sócio, porque eu virei advogado deles por causa de uma indicação que o Rodrigo recebeu. E como é minha pasta, né, a pasta de consultoria, societária e tudo mais é minha pasta, o Rodrigo é do contencioso, eu me envolvi mais com o cliente e por conta da questão da moto e outros assuntos também. E valores. Acabei virando amigo, né, então foi mais um amigo que a minha profissão me deu e eu também estou muito honrado de estar aqui, prazer te conhecer, Digo Henrique. mesmo. Nos conhecemos hoje, mas já vamos combinar uma cervejinha, vamos tacar aquelas raias. já vamos marcar um happy hour aí daqui a pouco. Tá combinado, tá fechado. Show de bola, muito obrigado. Valeu, pessoal, foi uma honra ter vocês aqui, hein? Eu gostaria de entregar os brindes para os nossos convidados. Esse aqui é para o Henrique Canziani. Olha só. E esse aqui para o Rafael Cruz Costa. Tem que entregar com a logo, né? Aparecendo. Fazer o marketing ali, né? Espetáculo, não dá pra colocar. Não dá pra Calma aí, Henrique. Vai vir uma trabalhista aí. Calma aí. Eu ia pedir a caneca mesmo, essa que eu usei aqui. Mostra pra câmera, Mostra o B lá, o BravaCast. Ainda bem que vocês deram, que daí eu não vou precisar pedir. Não precisa levar essa suja, não. O bonezinho aqui pra quando for correr, ó. Isso aí eu não precisa nem coletar os piores momentos. Grande abraço, turma. Muito obrigado pela audiência.